Fala pessoal, tudo bem? O Diário do Internato tá meio sumido aqui do Medicanal, né? Mas é realmente pela falta de tempo. A gente nem conversou muito sobre o meu rodízio anterior, né? Que foi o rodízio de medicina de família e comunidade, né? O chamado rodízio de medicina comunitária local. Então agora eu vou atualizar vocês contando um pouquinho como que foi esse rodízio e os prós e contras do rodízio de medicina de família. Então, seguindo a minha sequência de rodízios, né, do 10º período, eu passei pela urgência, emergência e o segundo rodízio foi o rodízio da comunitária local, né? É o rodízio feito na medicina de família dentro de uma unidade básica aqui do município de Juiz de Fora. Então, a gente ficou durante 2 meses inserido na estratégia de medicina de família, né, fazendo parte mesmo da equipe de uma UBS aqui da cidade. E aí nesse rodízio a gente é dividido em duplas ou trios e é alocado nas diversas unidades, né, que tem convênio com a universidade. Eu fiquei junto com 2 amigas em uma UBS e aí durante os 2 meses a gente fazia realmente parte da equipe. A gente estava lá diariamente na parte da manhã e na parte da tarde, né, participando de todas as atividades da UBS. E esse é o primeiro pró desse rodízio. Foi muito bacana poder participar de todo o dia a dia da UBS, coisa que a gente não tinha feito em nenhum momento no curso até aqui, de estar realmente mergulhado, né, dentro do dia a dia da UBS. Então a gente teve a oportunidade de ver pacientes mais de uma vez, né, pacientes que foram à consulta e depois retornaram, podendo fazer um pouco desse acompanhamento transversal do paciente, né? Além disso, a gente pode atender os diferentes grupos, né, que participam ali da dinâmica da UBS, como os grupos de hipertensos, de diabéticos, né, que têm seus dias específicos para serem atendidos. A gente pode fazer pré-natal, puericultura, preventivo, várias coisas que a gente não tinha. Se tinha tido algum contato, foi um contato mínimo, mas a gente pôde realmente mergulhar naquilo, né, durante esses 2 meses de estágio. Algo que eu destaco sem dúvida nesses 2 meses, né, de estágio na UBS foi, por exemplo, o contato com crianças, né, com bebês principalmente. A gente fez muita puericultura. Na UBS em que eu estava especificamente, tinha um dia da semana que na parte da tarde era só para fazer puericultura, né, nos bebês de até 1, 2 anos. E então, assim, foi bom para pegar uma mão muito boa de atendimento a bebê, de exame físico em bebê, que é bem mais difícil, né, bem cheio de particularidades, e algo que eu tinha saído do 9º período ainda um pouco inseguro, assim, no manejo do exame físico de um recém-nascido, e isso foi muito bom. Além disso, pré-natal, né, a gente pegou muita mão, assim, de preencher aquele cartão da gestante, de ver ali quais que eram as vacinas, quais os exames, quais, né, os procedimentos que a gente tinha que tomar em cada momento da gestação, né, no acompanhamento ali na UBS, além dos atendimentos de demanda. Então isso realmente foi, assim, um grande pró desse rodízio. Outra coisa que foi muito legal é que, como a gente estava inserido realmente dentro da dinâmica da UBS, e as UBSs realmente contam com a presença e com a participação dos estagiários, então a gente se sentia muito livre ali dentro, assim, para poder realmente fazer de tudo um pouco. Então a gente, além de auxiliar, né, os médicos titulares ali da UBS nos atendimentos, a gente teve a oportunidade de fazer visita domiciliar, de fazer coleta, de fazer, de acompanhar o fluxo de trabalho na farmácia, na sala de vacinas, né, em toda a estrutura da UBS realmente. E como a gente ficou 2 meses ali dentro, não era uma participação esporádica, eu acho que foi o suficiente para a gente conquistar um pouco a confiança das médicas, né, que eram as nossas preceptoras lá na UBS, e eu pude notar que, por exemplo, no início do estágio, elas ficavam muito mais em cima, assim, para ver o que a gente estava fazendo e para passar as condutas.
E com o decorrer do tempo, das semanas, deu para ver assim, que elas realmente tomaram uma confiança no nosso trabalho e começaram a aceitar sugestões de conduta, né, a discutir com a gente muito mais do que simplesmente impor uma determinada conduta, um determinado procedimento, mas discutir com a gente e aceitar as nossas sugestões e as nossas opiniões. Isso foi muito legal, porque a gente acaba se sentindo assim um pouco mais responsável, né, do que simplesmente estar ali para repetir aquilo que o médico preceptor passa para a gente. Então, nesse sentido, foi muito legal. Mas, como nem tudo é maravilhoso, né, eu vou falar também um pouco sobre os contras desse estágio. Eu acho que o maior ponto negativo, ele não diz respeito ao estágio especificamente, mas à estrutura do sistema mesmo. Uma coisa que a gente sentia muita falta era, às vezes, de poder lançar mão de alguns recursos que a atenção primária, pelo menos aqui em Juiz de Fora, não tem acesso. Então, se a gente tinha um paciente que precisava de um ecocardiograma, por exemplo, a gente não tinha como pedir diretamente ali na UBS. A gente tinha que encaminhar esse paciente para a cardiologia, para na cardiologia, no atendimento, né, do cardiologista, do especialista, ele pedir aquele exame. E assim com outros exames, outros procedimentos que, apesar de serem relativamente simples, né, dependem na estrutura do SUS, pelo menos aqui em Juiz de Fora, né, dependem da mão do especialista. Então, às vezes, a gente se sentia um pouco impotente, né, de não poder fazer algumas coisas que a gente até gostaria de fazer e até saberia fazer. E somado a isso, a gente tem a coisa da demora, né, do sistema, de você pedir uma consulta ou para ortopedia ou para a própria cardiologia, né, que foi o exemplo que eu dei primeiro, que são coisas demoradas para se conseguir uma vaga. Então a gente fica um pouco angustiado com isso, porque às vezes você sabe do que o paciente precisa, você faz o encaminhamento, mas devido ao inchaço do sistema, né, da grande demanda de consultas com especialistas e essa coisa toda, a gente vê que aquilo demora muito e vai se arrastando um pouco, né, assim, o tratamento, o manejo daquele paciente. Então, acho que esse é o grande ponto negativo do nosso trabalho na atenção primária durante esses 2 meses de rodízio. Como eu tenho feito em todos os rodízios aqui, né, eu quero destacar assim, coisas que eu aprendi, coisas que me fizeram crescer durante esses 2 meses de rodízio, né, que foram, como eu falei, a coisa da puericultura, né, da mão, né, para examinar bebês. Eu acho que outra coisa que foi muito bacana assim, foi pegar uma mão, por exemplo, para receita, né? A gente, às vezes, durante a tarde, a gente pegava pilhas de receitas que estavam lá para serem renovadas, né, de pacientes, e aí ia ali renovando receita. Então você acaba pegando muita mão, principalmente das condições crônicas mais comuns, né, tipo hipertensão, diabetes. Você começa a conhecer com muita familiaridade, né, as principais drogas e como prescrevê-las, assim como o antibiótico, né, que a gente passa bastante, né, nas situações que pedem, e até também saber identificar, né, quando prescrever um antibiótico e quando não. Isso foi um crescimento muito grande que a gente teve nesse rodízio, que já vinha acontecendo desde o rodízio anterior, mas foi bem marcante nesse. E a coisa de fazer parte da equipe e fazer um acompanhamento mais transversal dos pacientes também foi um aprendizado gigantesco, porque foi a primeira vez que a gente atendeu pacientes que foram à consulta 2, 3, às vezes 4 vezes durante esse período de 2 meses. Então a gente começou a poder assim, ter um pouco de pacientes nossos, né? Era muito legal assim, um paciente que voltava com o resultado de um exame que a gente pediu, ou trazendo um retorno de algum tratamento que a gente passou e que foi bem sucedido. Acho que foi a primeira vez assim, que a gente pôde ver esse retorno, né? Porque até então a gente estava ou na emergência, onde os pacientes vão e vêm e você não tem muito como acompanhar, né, o caso deles, ou no caso do meu 9º período, que a gente tinha atendimentos muito esparsos e isolados, né, em que a gente também não tinha essa possibilidade de fazer um acompanhamento mais transversal dos pacientes. Então, nesse ponto foi muito legal. Terminado esse rodízio
na medicina de família, né, na medicina comunitária local, eu vou para o meu terceiro e último rodízio do 10º período e do 5º ano, né, que é o rodízio de clínica médica. O rodízio de clínica médica também é um rodízio de 2 meses em que eu vou ficar, na verdade, em que eu estou. Um mês na clínica geral, né, onde a gente vai acompanhar pacientes internados na enfermaria de clínica médica do Hospital Universitário, aqui da UFJF, e depois um mês acompanhando uma das especialidades, né, que nos foram oferecidas nesse rodízio. E aí foi feito um sorteio para escolher qual especialidade cada estudante ficaria, né, durante um mês, e no meu sorteio eu acabei conseguindo escolher a pneumologia, que é onde eu vou ficar durante o último mês do ano, né, até dia 21 de dezembro, que é quando acaba o meu 10º período e o meu 5º ano da Faculdade de Medicina. Mas as particularidades desse rodízio de clínica médica eu vou contar para vocês num próximo vídeo do nosso Diário do Internato. Ah, eu esqueci de falar, mas assim, infelizmente eu não consegui fazer imagens dentro da UBS. Assim, como a gente estava dentro de um ambiente assim, que não era o nosso ambiente, né, era um ambiente da UBS, da prefeitura, eu fiquei com um pouco de medo assim, de gravar lá dentro. Eu acho que nem pode, né, fazer imagens dentro desses lugares, e confesso que eu ficava com um pouco de vergonha também. Então eu acabei não fazendo imagens dentro da UBS e preferi gravar um vídeo aqui contando para vocês como é que foi esse estágio, como é que foi a experiência dele. Conta para mim o que você achou desse vídeo, o que você acha dessa série de vídeos sobre o meu internato. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber a mais sobre esse rodízio ou os outros, né, pelos quais eu já passei ou ainda vou passar, deixa seu comentário aqui embaixo, ou então conversa comigo lá no Instagram. A gente está sempre divulgando as novidades do canal lá no Instagram, então se você ainda não é nosso seguidor lá no Insta, pega o link aqui embaixo e não deixa de participar de mais esse local para a gente poder trocar ideia, para a gente poder conversar um pouco mais. Dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no Medcanal se você ainda não é inscrito, para ficar por dentro das nossas videoaulas e de todos os vídeos que a gente publica aqui no canal. E eu te espero nos próximos vídeos. Grande abraço e até lá!